Olá pessoal, bem-vindos à plataforma de webinar do Embarcados. Boa noite a todos, estamos ao vivo na plataforma e hoje vai rolar por aqui um webinar sobre camadas de IoT. A Geise Santos, que é cientista da computação e analista de dados, e o Pedro Bertoletti, que é engenheiro eletrônico e consultor tecnológico, eles dois vêm apresentar hoje, né, sobre camadas de IoT. Tá, então eles vão falar bastante de nuvem, bastante sobre projetos, utilizando a internet das coisas, e vai ser uma apresentação bem legal. Eu entrei mais cedo, pessoal, aqui só para ver se está tudo funcionando e tal. Conforme vocês forem entrando, vão falando para mim se o meu microfone está funcionando, se vocês, de que lugar do Brasil vocês estão falando, qual a empresa de vocês também, tá bom? Vamos nessa. Então, esse webinar, ele é patrocinado pela Mouser Electronics, que vem apoiando a gente já há bastante tempo aí nos webinars, tá? Só um instante. E o atendimento da Mouser é um atendimento completamente em português. Lá na Mouser vocês encontram componentes, né, de componentes eletrônicos de diversos parceiros, e eles enviam em até 5 dias para a sua empresa. Vou passar aqui um videozinho rapidinho da Mouser, só para vocês entenderem qual... A maioria de nossas linhas são retiradas por meio de processos automatizados. Nossos módulos de elevação vertical, ou VLMs, são como armários de arquivos gigantes que organizam automaticamente e trazem os componentes corretos diretamente para o separador de pedidos. A AutoStore é uma enorme estrutura capaz de armazenar 300 mil componentes que dispensa corredores. Robôs viajam por todo lado da vasta matriz da estrutura, pegando os componentes e entregando ao pessoal do armazém. Depois que uma linha do pedido é cuidadosamente separada, os separadores enviam cada linha do pedido para a área de consolidação, onde essas linhas são agrupadas em um único pedido final. O sistema Perfect Console da Mouser auxilia o empacotador digitalizando os componentes por ordem de chegada e traz automaticamente a caixa do pedido até eles para a montagem final. Enquanto isso, pedidos pequenos ou de uma única família são enviados para nossas máquinas iPack que criam caixas de tamanho apropriado, selam, rotulam automaticamente e partem para a área de envio. Do envio, sistemas automáticos direcionam cada pacote para sua devida área de expedição para carregamento em um caminhão designado. E como a Mouser é registrada como Zona Franca, todos os pedidos internacionais têm sua liberação alfandegária feita durante o voo ao seu destino final. Tudo isso em 15 minutos ou menos em tempo real, para termos mais um cliente satisfeito. Vamos começar então o webinar. Obrigado pela presença de todos. São 19h30 nesse momento e a gente dá início aí então ao webinar aqui no Embarcados. O que vai rolar hoje aqui? Esse webinar, né, que a Geise e o Pedro vão apresentar para vocês, descreve as camadas envolvidas em uma solução completa Internet das Coisas, mostrando as tecnologias-chave de cada camada e como cada uma delas contribui, né, com o desenvolvimento de uma solução IoT. Serão abordados desde os dispositivos embarcados até a nuvem, mostrando como cada elemento se conecta com o outro em prol de uma solução final viável. Beleza, pessoal? Então vamos nessa. Deixa eu chamar para a sala, primeiro, a Geise Santos. Ela vai se apresentar aí para vocês. Vamos lá, Geise. Abre sua câmera, abre seu microfone. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Geise, eu sou cientista da computação, tenho doutorado em ciência da computação com enfoque em aprendizado de máquina e ciência de dados, e atualmente estou trabalhando como analista de software, tanto com engenharia quanto com ciência de dados e IoT no Instituto de Pesquisas Eldorado. Obrigado, Geise. Obrigado pela sua presença, obrigado por ter preparado essa apresentação exclusiva aqui junto com o Pedro. Muito obrigada pelo convite. Bom demais. Vamos chamar o Pedro. Será que o Pedro está na sala? Pedro, tá por aí? Opa, tudo bem? Vamos nessa, Pedro. Se apresente, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Bertoletti. Eu sou articulista do Embarcados. Alguns de vocês devem ter lido alguns artigos meus por aí. Minha formação é engenharia elétrica pela Unesp.
Eu trabalho hoje como consultor tecnológico no Instituto de Pesquisas Eldorado, aqui em Campinas. E as áreas minhas de atuação são IoT, Android embarcado, sistemas embarcados, né, em geral, RTOS, Linux embarcado, Bare Metal e afins. E tudo isso junto aqui no Instituto Eldorado. Trabalho também com a Geise em alguns projetos. Então a gente vai falar para vocês hoje aí de IoT. É isso aí, boa apresentação para vocês, pessoal. Vamos nessa. Geise, você fala do Eldorado para a gente? Claro. Bom, a gente trabalha no Instituto Eldorado, né? Ambos atuamos em IoT no Instituto. O Eldorado é um dos maiores institutos que tem no Brasil, trabalha com pesquisa e desenvolvimento, tem mais de 20 anos trabalhando nessa área de pesquisa e desenvolvimento, além de serviço, treinamento e consultoria. Temos os berços tecnológicos de Campinas e Porto Alegre, e também temos os polos em Brasília e Manaus. Então, temos Eldorado em 4 capitais, né? Desculpa, 4 cidades, né? Campinas, a cidade metropolitana, e mais Porto Alegre, Brasília e Manaus. E no Eldorado a gente conta com uma equipe altamente capacitada e que tem conhecimento e desenvolvimento em várias áreas, como na área de software, hardware, microeletrônica, ensaios, testes, design, cloud, machine learning. E aqui no Eldorado a gente está sempre numa constante inspiração pelo novo, busca de inovação. Trabalhamos com várias empresas mundiais e universidades também. Estamos com várias vagas abertas. Alguém interessado, procure o Portal dos Embarcados. A gente vai começar a anunciar vagas lá. E qualquer coisa também, procure eu e o Pedro. O nosso contato vai estar no final da apresentação. Bom, agora, começando a apresentação, o objetivo dessa apresentação não é detalhar nenhuma das partes de uma solução IoT. Na verdade, seria passar por todas as partes que compõem uma solução, mostrando como elas se conectam. E vou só desligar a câmera aqui. E aí, então, a gente trouxe essa arquitetura simplificada. Ela foi proposta nesse livro de Hannes. A referência também vai estar no final da apresentação. E a gente vai passar por cada uma dessas camadas de forma mais de overview mesmo, mostrando as principais tecnologias que a gente encontra em cada uma delas e descrevendo qual que é o papel dela, né? Porque uma solução de IoT não é uma coisa só, na verdade são várias camadas que vão se comunicando, trocando informação com o objetivo de compor mesmo, né? De estar sempre se comunicando. Então, a primeira camada de mais baixo nível seria a camada de Edge, né? Onde temos os dispositivos Edge, temos as fins de IoT. Nessa camada, a gente tem os sensores, atuadores, os embarcados. Os sensores atuadores vão se comunicar com sistemas embarcados utilizando o protocolo de camada física. E aqui a gente tem o Edge Computing, que é o processamento no próprio dispositivo Edge. Na próxima camada, a gente tem a camada de rede de comunicação. Nessa camada, a gente tem os protocolos de comunicação, LPWAN, NB-IoT, que são bastante utilizados em IoT. Temos os gateways, que seria Wi-Fi Bluetooth, que a gente vai apresentar aqui. Conectividade móvel, como 4G, 5G. E aqui ocorre a Fog Computing, que seria uma computação não tão no dispositivo, mas nesses gateways mais próximos dos embarcados. E, por último, a camada mais alto nível, que é a camada de aplicações, onde a gente vai ter cloud, vai ter data analytics e vai ter os protocolos de aplicação, como MQTT e HTTP. Bom, quais são as principais características de uma solução IoT? O que vai definir uma solução IoT? Essa solução vai precisar ser multidisciplinar, porque a gente vai ter conhecimentos desde o desenvolvimento de hardware até o desenvolvimento de soluções em cloud. Temos ali os embarcados, temos ali os redes de comunicação. Então, geralmente, envolve um time multidisciplinar. Ela é bem abrangente, porque vamos utilizar uma combinação de tecnologias para atuar em cada uma dessas áreas. E dinâmica.
uma solução IoT ela tem que estar pronta para ser incrementada com novos dispositivos, se for necessário, com novas tecnologias. Essas tecnologias vão se atualizar ao longo do tempo, então ela tem que oferecer suporte para essa dinamicidade. E, além disso, tem que ser poderosa, né? Uma característica forte, porque ela precisa, com os dados que são uma grande quantidade de dados, vários tipos de sensores, com isso ela vai ser capaz de trazer insights mais aprofundados sobre aquele sistema e ajudar a tomar boas decisões, melhores decisões para o sistema e decisões de negócio. Bom, o Pedro vai falar sobre a primeira camada. A gente vai passando por uma dessas camadas, né? Descrevendo de forma geral essas camadas e as tecnologias. Então, o Pedro vai começar falando dos dispositivos Edge, que são as FINGs de IoT. Vamos lá. Vamos tratar agora da camada 1, que é a camada das coisas, né? Dos dispositivos embarcados, a camada que fica em campo de fato, que é a Edge e FINGs. Bom, sistemas embarcados, né, a definição, né, dele pode ser um dispositivo eletrônico, né, constituído de hardware e software, capaz de exercer funcionalidades muito bem definidas e não mutáveis ao longo do uso. Ou seja, um sistema embarcado ele é dedicado às suas funcionalidades exclusivas, ao que ele deve fazer, e ele não deve ser programável ou aberto a programações de propósito genérico, né, propósito geral. Então, exemplos de um sistema embarcado, né? Por exemplo, um smartwatch no seu braço, ele está dedicado a fazer aquilo, uma televisão está dedicada a fazer aquele tipo de coisa, um medidor de temperatura, né? Dependendo da situação, e umidade e afins. Esses sistemas, né, são dedicados a uma funcionalidade e são sistemas embarcados por conta disso, né? Um sistema embarcado, ele pode ou não ser alimentado, né, exclusivamente com baterias. E também não pode ser modificado a todo momento. Como eu disse, ele é um dispositivo, né, com uma funcionalidade muito bem específica, muito bem definida. Então ele não é uma máquina de propósito geral, como um computador pessoal, um notebook, por exemplo. Como exemplo aqui embaixo, algumas imagens, né, temos algumas placas, né, de desenvolvimento, mas que podem ser utilizadas aí para prototipar e desenvolver alguns sistemas embarcados, né. Temos aí a Raspberry, um Arduino, um STM32 e uma BeagleBone Black. São todos dispositivos que são todos dispositivos de hardware, né, que podem ser programáveis e operar como sistemas embarcados. Um hardware embarcado, né, já que o sistema embarcado é composto de hardware e software, né, ele possui, né, ele integra, né, os microcontroladores, né, e os microcontroladores são pequenos computadores na forma de um chip, ou seja, eles têm memória, têm processamento, têm I/Os e todos os outros elementos ali necessários, né, a um computador, um mini computador para ser programado e executado no dispositivo eletrônico. E eles servem principalmente para ler entradas de um sistema embarcado, sensores, sinais e protocolos de comunicação de hardware e afins, processamento dos dados, né, que é a programação em si dele, e gerar saídas, outputs, que seriam saídas para outros sistemas mais à frente eletrônicos, ou controlar motores, controlar LEDs, controlar displays, enfim, ele vai ter entrada, processamento e saída, assim como um computador comum, porém em tamanho miniaturizado. Nessa linha, né, esses microcontroladores se comunicam com sensores, memórias, displays e demais periféricos, né, na placa de circuito impresso, através de protocolos da camada física. Ou seja, a partir de alguns protocolos específicos, que vamos detalhar alguns exemplos aqui, eles podem se comunicar a nível de placa com esses elementos, né? Então, esses protocolos são usados para leitura de sensores, né, que são as entradas, né, ou demais periféricos, processamento das leituras, junto com demais funcionalidades do programa, né, do software embarcado, e gerenciamento do envio dos outputs, né, das saídas geradas para a camada superior ou para o controle de atuadores, ou o que quer que seja que o controlador tem que passar esses outputs, né. Como destaques
de protocolos de camada física, né, temos o I2C, SPI e o WART. São os 3 principais que vemos aí no mercado, no dia a dia, né. O I2C, né, ele é um protocolo ali serial, né, onde tem-se os dados ali, digamos assim, sincronizados através de um clock, né, através do SCL, e é um barramento que permite N dispositivos, esse N é 127, se não me falha a memória, e há um mestre, né, controlando. É usual que esse mestre seja um microcontrolador e os outros dispositivos sejam escravos, né, periféricos, né, como displays, memórias e afins. E o intuito desse protocolo é permitir que apenas 2 fios, né, excluindo-se a alimentação, seja possível conectar N dispositivos de forma serial, né. Pelo fato dele ser serial e tudo mais, ele pode ser classificado como um protocolo de camada física ali de, digamos assim, maior velocidade, né? Por conta de que ele transfere dados pequenos e coisas assim. O SPA, ele é uma interface serial paralela, onde o microcontrolador, que age como um mestre, né, conversa com vários dispositivos, habilitando-os através de um chip select, que seria um enable, né, um habilitador do dispositivo, e a partir disso ele utiliza um barramento paralelo ali, né, para se comunicar com os microcontroladores. Ele é uma forma de comunicação mais usual em memórias, né, de alta densidade, às vezes alguns displays, alguns dispositivos dessa maneira, ele é apropriado para esse tipo de coisa. E por fim, a WART, né, que é um dos mais comuns que a gente vê por aí, que tem um microcontrolador, né, agindo de um lado e o dispositivo alvo do outro, e eles trocam dados através de TX-RX, né, uma transmissão serial, e com um grounding comum, né, ground grampeado. Um uso bem comum da WART, né, seria para GPS, para módulos transceivers, LPWAN, como LoRaWAN, Sigfox, e módulos em geral aí de uso externo, né? Ele é um protocolo bem simples, a maioria dos microcontroladores o implementam, né? Possuem o WART via hardware já, algumas WART via hardware disponibilizadas, então é um protocolo de bastante usabilidade. Em termos de exemplos, né, de alguns protocolos, né, temos o I2C ali, né, controlando alguns tipos de display, né, principalmente monocromáticos, envolvendo poucos dados, né, algumas memórias, é comum encontrar algumas memórias EEPROM, né, via I2C. O SPI já com dispositivos de massa, né, dispositivos mais que precisam de trafegar mais dados, como um display multicolorido, com touchscreen, um cartão, né, um cartão SD e afins. E a UART, alguns módulos, né, como alguns modems transceivers, LoRaWAN, modem GPRS e afins, e também um módulo GPS. Esse seria um exemplo de periférico que se utiliza, né, a camada física para comunicar. Bom, já que a gente definiu, né, o que é hardware embarcado e os principais pontos ali, vamos falar agora do segundo elemento que compõe um sistema embarcado, que é o software embarcado. O software embarcado é um software desenvolvido para ser executado, né, para ser rodado ali em um dispositivo eletrônico, no caso, dentro de um microcontrolador, como a gente viu alguns slides atrás. E com funcionalidades muito bem definidas, né, como é um sistema embarcado exige, né, pede, e não mutáveis ao longo do uso. É normal, é esperado que um sistema embarcado possua 4 características muito específicas. Ótimo desempenho, extrair o máximo possível ali do hardware que está disponível, né? Aproveitar muito bem os recursos computacionais ali de memória, de processador e afins para não haver, às vezes, desperdício de energia, né, como puxa o terceiro item, para não haver lentidões e coisas do tipo. E, fora o consumo energético também, a questão da baixa necessidade de manutenção. Um sistema embarcado, né, um software embarcado bem planejado, um sistema embarcado bem planejado, ele é praticamente invisível ao usuário final. Ele não sabe que existe porque não dá problema, não causa transtorno, então o usuário nem sabe que ele está lá.
A partir do momento que há necessidade de manutenção, de troca, de reconfiguração ali no local, algum transtorno assim, já começa a ser um problema. Então, um software embarcado bem planejado, ele, idealmente, né, sistema embarcado planejado também, ele não vai exigir manutenção e ele vai ser invisível ali para o usuário final, né? Agora vamos, assim, a algumas definições do que é um software embarcado e o que não é. Lembrando que há uma linha tênue nessa parte, né? Bom, se você fizer um software, né, para ser executado em um Arduino, por exemplo, ele é assim um software embarcado, ele tem uma funcionalidade muito bem específica, né? Ele está ali para executar aquilo, o Arduino não pode ser usado ali como um computador de uso geral, então tá ok, né? Da mesma forma que se você executar ele no microcontrolador, por exemplo, ARM Cortex MX ou no ESP32, o que é que seja, mesmo esquema, mesma coisa. Agora, um aplicativo para o smartphone ou tablet, não necessariamente, ele pode ter N usos, né? Sistemas que fazem, por exemplo, compra de comida, que faz, procura lojas, procura um monte de coisa, interage com N outras coisas, permite personalização e afins, isso aí já começa a fugir do escopo de um software embarcado. Ele começa a entrar no quesito ali de software de propósito geral, né? E um ponto de atenção seria o software para rodar em qualquer computador, né, com Windows ou Linux. Depende muito a definição se isso é embarcado ou não. Por quê? Imagina o seguinte, você tem uma aplicação, você vai num laboratório, por exemplo, fazer um exame, existe lá uma placa, né, um single board computer, que fica ligado a uma TV, e mostrando ali as senhas, né, de quem que deve ir para qual guichê, para retirar o exame, ou para ir fazer o exame, coisas do tipo. Esse tipo de aplicação, sim, ele pode ser considerado um sistema embarcado, pois ele está fazendo aquela utilidade ali e pronto. Agora, se você pegar e for um software, por exemplo, para um sistema muito grande, que interage com N coisas, que permite você utilizar a single board computer ali como um computador, né, pessoal e coisas do tipo, isso já começa a fugir do escopo de sistemas embarcados. Então, a linha tênue é uma funcionalidade específica ou não, né? Esse que é o definidor aí. Sistemas operacionais embarcados. Por que a gente usa sistemas operacionais nos sistemas embarcados, né? Ainda falando na parte de software. Bom, o sistema operacional embarcado aumenta a confiabilidade geral, pois ele é bem testado, ele é bem depurado, ele é bem utilizado, né, no geral, é esperado que tenha larga utilização. Ele vai ter uma segurança, né, a mais em relação à solução sem o sistema operacional, pois ele compartilha dessa base testada e depurada e tudo mais, né? Então ele tem um histórico ali de correções, de testes e tudo mais, e ele facilita o desenvolvimento, né, para o desenvolvedor, porque ele vai se preocupar ali da maior parte do tempo com a sua aplicação, não com o gerenciamento de memória, com o gerenciamento de disco e coisas do gênero. Isso aí fica por conta do time slice de CPU, isso fica por conta do sistema operacional embarcado. Então, usar o sistema operacional embarcado traz a vantagem do desenvolvedor se preocupar com o que ele vai fazer, não com como o sistema está operando de uma forma inteira, assim, de forma toda, né? Como exemplos de alguns sistemas operacionais embarcados no mercado, temos alguns dos três principais que eu julgo, né, seriam o FreeRTOS, que ele é bem comum hoje em dia, né, bem popular. Ele já está aí há uns bons anos no mercado, ele não exige licença de uso comercial nem nada. Hoje existe até uma versão da Amazon para ele, né? A Amazon adquiriu uma parte desse projeto e mantém uma parte desse projeto, e é um sistema aí adotado como sistema operacional de tempo real nativo, por exemplo, no ESP32. Quem vai programar com ESP-DF aí vai se deparar com FreeRTOS aí logo de cara. O NUTIX, que é um sistema operacional feito em compliant com POSIX desde da base, né, desde do Square One ali, da marca 1, né, desde sempre. Então ele é um sistema que lembra muito um Linux embarcado, dentro de um microcontrolador. Ele é feito para microcontroladores de baixo footprint, principalmente, né, então ele tem uma cara de Linux, né, tem as APIs são POSIX compliant e tudo mais, e isso rodando em microcontroladores. Então a portabilidade de sistemas que são Linux embarcados às vezes
rola fazer, né, usando o Nutix por esse motivo. É um sistema muito interessante, tem grandes empresas utilizando hoje ele, também a licença free para uso comercial. Uma das empresas que está usando ele é a Xiaomi, a outra é a Fitbit, que é uma empresa do Google, e a Sony. Também são os 3 grandes players que usam ele hoje. Então, tem empresas de respeito aí utilizando eles e é um bom indício, né? E o Zephyr, que é o sistema operacional de tempo real aí, oficial pela Linux Foundation, né? É o indicado pela Linux Foundation. Muito, muito interessante também. Como sistemas operacionais de propósito geral, né, para sistemas embarcados, temos o Debian, né, e os seus derivados como o Ubuntu, né, que é um dos mais comuns, muitos de vocês aí devem utilizar. O Raspberry Pi OS, que é o sistema operacional da Raspberry Pi, né, e o OpenWRT, que é muito comum em dispositivos de rede, como roteadores e switches e coisas assim. É feito para rodar nesse tipo de dispositivo, tem ferramentas para isso, né? São os principais nomes ali em sistemas operacionais embarcados, para propósito geral. Agora eu passo a palavra para Geise falar de Edge Computing. Bom, de acordo com aquelas 3 camadas que a gente definiu lá no começo da apresentação, também temos os 3 níveis em que depende de onde os dados são processados. Então, a gente tem a camada de Edge, né, que são onde estão esses dispositivos, os dispositivos Edge, os dispositivos embarcados, sensores, que o Pedro explicou, acabou de descrever. E aí a gente também tem a camada de Fog, que é onde estão os IoT Gateways, e por último a de Cloud. E de acordo com o nível dessas camadas, onde esses dados estão sendo processados, a gente vai ter latência aumentando. Então, quando a gente está na camada de Edge, a gente tem o Edge Computing e é a menor latência. Só que aqui a gente tem os dados mais distribuídos, ou seja, o dispositivo que está processando esses dados, ele só tem acesso aos dados dos sensores conectados por... geralmente protocolo de camada física, conectar diretamente a ele. Ele não vai ter a visão de outros de dados de outros dispositivos, de outros sensores que não estão conectados diretamente a ele. Diferentemente de quando a gente vai para a cloud, ela tem a visão dos dados de todo o sistema ali, da solução IoT. Então, falando de Edge Computing, que é onde a gente tem a menor latência. O que seria isso, né, primeiramente? O Edge Computing seria a análise desses dados, que a gente vai usar técnicas de Machine Learning, de IA, de processamento de imagem, rodando nos próprios dispositivos embarcados. Quais seriam as vantagens? As principais. A gente vai reduzir a quantidade de dados que vai ser transferido para o servidor para a cloud, então vamos gastar menos com cloud, menos colocação de recurso e menos largura de banda. Vamos eliminar essa latência entre o envio, alocar os recursos na cloud e esperar o resultado. Então, por isso, o Edge Computing é muito útil para respostas imediatas às falhas do próprio dispositivo. Para a gente não precisar mandar para a cloud, esperar processar na cloud, alocar ali, então retornar e ter essa latência na comunicação. A desvantagem é que esses dispositivos claramente vão ter capacidade computacional limitada, e o que eu já disse sobre ter acesso somente aos dados dos sensores e periféricos conectados diretamente a ele. Então, ele não vai conseguir tomar decisões sobre toda a solução, sobre todo o sistema. São decisões mais locais e que necessitam respostas imediatas em tempo real. Falando das tecnologias de Edge Computing, aqui eu trouxe alguns exemplos. Temos o TensorFlow Lite, que é a versão para dispositivos Edge, para embarcados do TensorFlow, e o TensorRT também, uma versão de otimização. Esses dois seriam otimizações de modelos para inferência, modelos que são treinados usando o TensorFlow ou outros frameworks, então são otimizados para poder rodarem para poderem fazer inferência nos dispositivos Edge. E temos também plataformas mais completas, como o Edge Impulse, que ela oferece desde o treinamento, que vai ser realizado na nuvem, né? E esse treinamento pode ser feito com dados coletados pelo sistema embarcado, pelos dispositivos Edge,
os sensores que estão conectados neles, câmeras, e então a inferência vai ser feita localmente no dispositivo, vai rodar offline. Assim como o AWS IoT Greengrass, ela faz a extensão de alguns serviços de IoT que tem na cloud AWS, nos dispositivos Edge, e a inferência funciona de forma offline e alguns desses serviços, como segurança, a inferência dos modelos, ele vai conseguir operar offline nos próprios dispositivos. Bom, agora o Pedro vai falar um pouco para a gente sobre as tecnologias em rede de comunicação da segunda camada. Ok, vamos falar agora sobre a camada 2. Bom, como redes de comunicação, né, um ponto interessante para se começar a conversar são o comparativo entre as principais tecnologias ali de sem fio, transmissão sem fio, de acordo com a sua frequência de operação e alcance, né? Como você pode observar ali do lado direito, o alcance, né? A dimensão que vai de metros, 5 quilômetros e até 100 quilômetros, né? Menor que 100 quilômetros, e a frequência sub-gigahertz, né? E 2.4 GHz ali. Bom, destacamos, né, que os principais que a gente usa ali no dia a dia, por exemplo, Bluetooth, né, é para baixo alcance, né? Existem Bluetooth de alcance maior, mas em geral, baixo alcance está ali em 2.4 GHz, na casa dos 10 metros. O Zigbee, né, é um protocolo que foi utilizado bastante aí no passado, hoje tem outras tecnologias tomando um pouco o seu lugar, né, dependendo do ramo de aplicação, já é um pouco mais robusto em termos de alcance, né, está na linha ali da casa dos quilômetros. E falando de tecnologias que falam longe, né, que comunicam com dispositivos a distância muito grande, né, destacam-se ali o LoRaWAN e Sigfox, que são LPWANs, né, Low Power Wide Area Network, né, que são redes de amplo alcance e baixo consumo energético, que operam na faixa ali de abaixo de 1 GHz, né? No Brasil, o LoRaWAN, por exemplo, está na faixa dos 915 MHz e chegam ali na casa de dezenas de quilômetros, né? Existem casos de Sigfox, né? Comunicação chegando a 80 quilômetros, LoRaWAN com números bem grandes assim também e gastando-se pouca energia, né? Então, as tecnologias wireless de transmissão, né, elas devem ser escolhidas de acordo com o consumo energético, né, e o seu alcance e frequência de operação, dependendo da aplicação. Falando um pouquinho sobre o LPWAN, né, que chama bastante a atenção, pois ele exige um baixo consumo energético, como o próprio nome fala, e oferece um grande alcance ali na ordem de quilômetros, né? Como que funciona o fluxo de dados do seu dispositivo até cair no cloud, utilizando o LPWAN? Por LPWAN pode-se compreender aí Sigfox e LoRaWAN, que são os principais nomes, né? À esquerda, né, temos ali o dispositivo com um transceiver LPWAN, Sigfox ou LoRaWAN, por exemplo. Ele faz, por exemplo, medições, computa algumas coisas em campo e envia esses dados para um gateway LPWAN, que está localizado dele uma distância de até ali alguns quilômetros, né? Esse gateway, ele comunica-se com o rádio, né, LPWAN, né, através ali do transceiver e de tudo mais, e com base nos dados que ele recebeu, o gateway repassa isso via conexão internet para sistemas cloud, né? E a partir dali o dado é disponível para uso, né, para edição, para extrair resultados e tudo mais. Então, o grande barato do LPWAN é o fato dele possuir um rádio que oferece baixo consumo energético, né? Pode ficar alguns quilômetros da sua estação base, do seu gateway, e esse gateway encaminha o dado, né, via internet para a nuvem, ali repassa de forma automática. Então, une-se o melhor dos dois mundos, que é o baixo consumo do lado do dispositivo e a disponibilidade dos dados em nuvem ali, que é do gateway para a frente, né? Os protocolos LPWAN possuem alguns prós e contras bem característicos. Começando com os prós, ele oferece longo alcance, casa de alguns quilômetros aí, né, como eu disse. Poucos gateways, então, né, numa zona urbana, por exemplo, garantem uma ótima cobertura, uma boa cobertura. Cidades pequenas, às vezes, podem operar com 1, 2 gateways, 3 no máximo, dependendo da situação. Cidades grandes já vai ter mais gateways, mas mesmo assim, imagina que
uma área ali de 10 quilômetros quadrados vai estar coberta por um gateway, então é uma área bem relevante. Na maioria das vezes, né, o custo de implementação, né, de um dispositivo LPWAN tal, ele é baixo, e a facilidade de integração com o dispositivo LPWAN na rede é grande, uma vez que ele conhece as suas credenciais, as suas chaves, né, para se comunicar com o Gateway LoRaWAN, porque ele possui segurança, encriptação e tudo mais, né, assim como controle de acesso. Havendo a cobertura no local, claro, ele consegue se comunicar com a rede LPWAN, né, enviar dados e receber dados sem problema nenhum. E a camada de segurança, né, como eu disse, há uma criptografia, né, uma encriptação, há um controle de acesso, ela é bem consolidada. E a gente diz também que, se tratando de LPWAN, né, principalmente do Sigfox e do LoRaWAN, que eu conheço bem, eles têm encriptação ali de ponta a ponta, né? Existe a encriptação no dispositivo, ela envia essa informação, tem todo o controle de acesso, e no gateway ela é decriptada, né, decifrada e repassada e afins, ou mesmo decriptada na própria nuvem por alguma aplicação, existe essa opção também. Então é uma transmissão segura, tá? O consumo energético é baixo. Uma ideia, por exemplo, existem alguns dispositivos em campo hoje que operam 5 anos, 10 anos com uma bateria, por exemplo, LiPo, né? Ou uma Li-ion de 18650, opera, ou até baterias não recarregáveis mesmo, né? Então, o consumo energético é feito para ser baixo, né? E a possibilidade de também, usando o LoRaWAN, por exemplo, né, se criar uma rede privada LPWAN. Então, você pode ter a sua rede e não depender de um provedor, né, de um distribuidor externo. Aí você pode ter a sua chave de segurança, seu network server, tudo ali privado, né? Isso é uma solução que costuma ser aplicada dentro de empresas, né, de indústrias, no agronegócio algumas vezes, porque já está longe da cobertura de redes públicas, né? Então é uma solução muito aplicada nesse caso. Porém, como tudo na vida, né, há os contras, né? O payload trafegado numa LPWAN, seja LoRaWAN, Sigfox ou qual for, ele é de ser pequeno. Quando eu falo pequeno, é o seguinte: alguns bytes. No LoRaWAN, por exemplo, num limite prático bom, algo na linha de 20 e poucos bytes no máximo, 30 bytes no máximo, para se garantir o envio, né, em condições ali ruins ali de ganho e tudo mais, de alcance, é um payload aplicável, né? Então são pouquíssimas informações a ser transmitidas, né? Elas exigem, obviamente, um grande grau ali de compactação, um grande grau de engenharia mesmo para colocar os dados nesse tamanho, e essas mensagens são enviadas algumas por dia. Então, o LPWAN ele é ideal para aplicações onde, por exemplo, existam sensores, dados de alarmes, dados de controles de acesso, coisas que vão enviar dados esporadicamente, né? Então, é ideal para esse tipo de aplicação. A velocidade de tráfego é tipicamente baixa, né? Na ordem ali de alguns bits por segundo, dependendo da configuração do transceiver e tudo mais. Então, não é juntando o primeiro e o segundo ponto, dá para se ver que não é uma LPWAN não é dedicado a usar, por exemplo, a transmissão de áudio, de vídeo e coisas assim. É para dados e sensores, dados curtos, né? E um ponto que deve ser levado muito em consideração, principalmente por vocês que querem fazer produtos, né, com isso, é que o uso profissional de uma LPWAN, seja LoRaWAN, Sigfox, exige certificação, homologação, tanto por parte da Intel quanto por parte de outros órgãos vinculados a essa LPWAN no país de atuação, né? E esse valor de certificação e tudo mais costuma ser significativo, né, do projeto. Então, é importante, se vocês forem fazer um projeto nessa linha, vocês estarem cientes desses valores para não tomar um susto depois. Isso é uma coisa, não tem como escapar, né, a certificação. Vamos falar agora, né, da parte de gateways, né, nessa parte aí de redes de comunicação. Assim como na LPWAN, vocês podem ver que é bem similar, né? O gateway tem central, as coisas ali à esquerda e a cloud à direita, né? Um gateway, ele não necessariamente é só LPWAN, como eu mostrei. Existem gateways de tudo quanto é tipo. Os mais comuns que a gente vê hoje em dia seriam um Wi-Fi, que é o roteador que você possui na sua casa, por exemplo, na sua empresa, ou um gateway Bluetooth,
que você deve ter um na sua mão agora, que é o celular. Ele, por exemplo, se você estiver usando aqueles relógios, né, para monitoramento cardíaco, monitoramento de saúde, exercícios, ele se comunica via Bluetooth com o celular, e o seu celular pode enviar esses dados para a nuvem. Então o celular vira um gateway Bluetooth, né? Então os gateways, eles convertem, né, digamos assim, serve para conversar com um lado, que seria o rádio, né? E que normalmente tem um alcance, o consumo de energia ali balanceado para os dispositivos, e do outro a internet, né, a nuvem, né? E esse envio para a nuvem pode ser feito de várias formas, cabeado, né, via internet ou via redes móveis, 3G, 4G, ou agora que está chegando para o mundo todo, 5G, né? Bom, gateways Bluetooth e Wi-Fi. O Bluetooth seria o celular, que a gente possui agora na nossa mão, possivelmente todos aqui possuem um. E um gateway Wi-Fi seria um roteador que a gente usa em casa, né? Uso comum. Falando da conectividade móvel, né? Que é 4G e 5G ali, ela é a conectividade dedicada à transmissão de dados, né? Para a internet mesmo. Tanto o 4G quanto o 5G, né, transmite um grande volume de dados, focado aí sim em transmissão de vídeo, de áudio, dados massivos, né, possuem baixa latência, né, alta velocidade ali de comunicação, né, comparado com outras tecnologias wireless, como por exemplo a LPWAN, né, que a gente acabou de falar. Possui uma grande disponibilidade em ambientes urbanos hoje. Hoje, praticamente qualquer cidade que você vai no Brasil tem acesso ali a uma conectividade razoável, né? A um alcance, uma transmissão de dados ali razoável. E o 5G, né, no caso específico, né, ele permite um tráfego de dados massivo com menor latência. O intuito do 5G é transmitir muitos dados, né, receber muitos dados, e os bursts, né, os trens de bytes aí tem latência, enviados e recebidos, tem uma latência muito pequena. Então o 5G vem nessa linha aí de transmissão muito grande de dados em pouco tempo. As desvantagens da conexão móvel, né? Por exemplo, de um dispositivo embarcado mandando direto os dados para a nuvem via conectividade móvel, seria a questão de tarifação por dispositivo conectado. Imagina que se você tiver 1000 dispositivos, serão 1000 linhas telefônicas ou 1000 acessos, né, de conectividade de dados que você teria que manter ali. Isso hoje a gente sabe quanto que custa isso, né? Para a gente, imagina isso multiplicado por N vezes, né? E um consumo energético bem relevante. Na conectividade móvel, né, o dispositivo precisa ficar conectado com a torre, né, para se comunicar. Na LPWAN, quando ele precisa de comunicação, ele envia o dado, tem uma janela de recepção, então ele é mais sazonal, né? Então o transceiver não fica operando o tempo todo, então ele pode ficar, na maioria dos casos, existem casos que sim, mas na maioria dos casos ele não fica em operação o tempo todo, então consome menos energia. Então, para uma aplicação crítica que tem que durar 5 ou 10 anos em campo com bateria, a conectividade 4G ou 5G pode não ser muito interessante, né? Agora, eu passo a palavra para a Geise para falar sobre Fog Computing. Então, Fog Computing fica naquela camada intermediária, né, nos gateways que o Pedro acabou de descrever. São dispositivos que geralmente estão perto dos dispositivos Edge, estão mais distribuídos que a cloud, tem acesso mais direto a esses dispositivos Edge, mas ele ainda não está ali na camada de menor latência, né? Seria uma camada intermediária. Então, o que seria, onde ocorreria, como seria esse Fog Computing? Como o Pedro descreveu os gateways que a gente pode ter em IoT, ele fica bem próximo dos dispositivos Edge, e para ele performar esse Fog Computing, ele tem que ter a capacidade de processamento, armazenamento e interface de comunicação com os dispositivos que ele está conectado. Com isso, a gente teria a vantagem de reduzir a quantidade de dados para ser transmitido para a cloud, a mesma função do Edge Computing, mas associado também com a vantagem de ter acesso a mais de um dispositivo, ter acesso a dados não só locais, mas de outros dispositivos que estão acessando o mesmo gateway. E então, com isso, ele pode monitorar, pode
ter o controle e análise mais direta aos dados e permitir tomada de decisões em relação a esses dispositivos Edge. Tendo uma resposta mais imediata a qualquer falha que pode ter. A desvantagem é que os gateways também vai ter capacidade computacional menor do que a cloud e o acesso também vai ser somente aos dispositivos conectados. Como a gente viu aqui, a ideia é que seja distribuído, então cada gateway tem os dispositivos Edge que estão conectando nele, então ele vai ter acesso aos dados e aos sensores conectados somente nesses dispositivos Edge que estão conectados nele. Bom, agora eu vou falar da terceira e última camada, que é a camada de aplicações. Essa camada, ela seria, na ordem que a gente mostrou, ela seria essa última camada, só voltando aqui rapidinho, ela seria essa última camada, então seria de maior latência, mas onde teria maior quantidade de dados centralizados, teria acesso aos dados de todo o sistema, de toda a solução IoT. Maior latência, mais dados mais centralizados. Nessa camada, a gente tem as plataformas de software IoT, que eu e Pedro costumamos falar que, na verdade, ela não atua somente na última camada, que ela atua em diferentes camadas, mas ela funciona como uma aplicação, porque ela oferece as funcionalidades genéricas que vão ser comuns entre as diversas soluções IoT. A ideia dela é que a ideia de uma plataforma de IoT é abranger o máximo de camadas possíveis, oferecer tecnologias no máximo número de camadas possível e também a capacidade de customizar as tecnologias que são oferecidas. O foco das plataformas de IoT é o gerenciamento e automatizar, para que esse gerenciamento seja mais centrado, né, seja mais centralizado, possa ter controle desde os dispositivos Edge até a cloud, também a segurança, a conectividade desses dispositivos. Aqui a gente tem exemplos de algumas plataformas IoT. A Tago.io é uma que oferece certas funcionalidades gratuitas. Então, ela é uma... E aí, nessa parte gratuita, ela é uma de menor porte. A vantagem é que tem essa interface gratuita que a gente pode testar. Mas as de maior porte que estão mais no mercado atualmente é da Azure e da AWS. Elas geralmente oferecem vários serviços, abrangem todas as camadas, desde o Greengrass, que a gente já falou no começo da apresentação, que é ali no dispositivo Edge, até a parte de cloud, de data analytics na cloud. Da mesma forma, a Azure, né, ela também busca oferecer desde o dispositivo até a cloud e focando também em segurança, gerenciamento desses dispositivos, comunicando com outros serviços da cloud. É possível comunicar a partir do AWS IoT Core, por exemplo, a gente consegue comunicar com o S3, com outros serviços da AWS, e com isso ter uma solução mais completa com dados hospedados na cloud. Bom, essa aqui mostrando, né, sobre essa questão da latência, que é maior na cloud. Nessa camada de aplicações também, a gente teria o storage, né? Teria cloud computing e storage, que oferece um conjunto de ferramentas que vai receber as informações de todos os dispositivos Edge, vai armazenar e processar. Nessa camada, é bom ter em mente que o objetivo não é tomada de decisões imediatas em real time e tentar resolver falhas dos dispositivos, respostas imediatas. Aqui a gente está querendo olhar mais no negócio mesmo e do sistema por um todo. Então, nesse caso aqui, os requisitos são... A gente precisa ter alta velocidade para processar e analisar os dados, uma quantidade massiva, porque vai ser sobre todo o sistema, toda aquela quantidade de sensores que também
tem que ser uma solução IoT, é uma solução abrangente, que a gente pode estar sempre acrescentando novos dispositivos, novos sensores. Precisa processar, ter capacidade para processar esses dados de diferentes tipos, são dados heterogêneos, são diversos tipos de sensores, imagens, dados não estruturados, capacidade para receber esses dados e também armazenar, né? A gente vai estar fazendo sempre analytics desses dados, então esses dados têm que estar bem armazenados, de uma forma segura, criptografada de preferência. Alguns exemplos de serviços para cloud computing e storage. Os storages aqui são a AWS S3, DynamoDB e o Cloud Storage e Cloud Bigtable. Aqui o S3 e o Cloud Storage, eles são data lakes. A gente cria os buckets, armazena em arquivos, são dados não estruturados. DynamoDB, Cloud Bigtable e MongoDB são bases de dados no SQL. O MongoDB, ele é uma plataforma gratuita, né? E aí a gente tem o Kinesis Firehouse para processar stream de dados, que é bem comum em IoT, né? Geralmente está mandando sempre um stream de dados. Ele vai processar e vai gerenciar, e também tem integração com outros serviços da AWS Kinesis. O EMR, Hadoop, Spark, focado em Cloud Computing para Big Data, processamento distribuído de uma quantidade massiva de dados com eficiência, né? Para o Data Analytics, que também está nessa camada de aplicações, a gente tem algumas tecnologias. O objetivo aqui é fazer análises profundas, dados heterogêneos e uma quantidade massiva. As análises não são em tempo reais e não vão envolver tomada de decisões sobre os dispositivos. Em Data Analytics, geralmente a gente separa a nível de negócio em 5 tipos de análises. A descritiva, em que a gente busca entender os insights, entender o que está acontecendo com o negócio ou a aplicação. A diagnóstica, que a gente busca explicar o que está causando os problemas. Prescritiva, para ajudar a determinar as ações, para evitar aqueles problemas que foram diagnosticados e descritos. Preditiva, para com os dados tentar predizer qual as ações necessárias, ou qual que vai ser aqueles dados, alguma previsão futura daqueles dados, né? E a cognitiva são análises mais complexas, aí entra machine learning, entra IA, em que a gente tenta aprender a partir dessa quantidade massiva e heterogênea de dados algum padrão e recomendar alguma coisa, tanto a nível de solução quanto a nível de negócio. Alguns serviços para Data Analytics. A gente tem alguns de dashboards, como QuickSight, da AWS, Data Studio, Power BI e o Tableau. Alguns serviços também a partir de queries em SQL, que vão ser otimizadas para Data Warehouse, uma quantidade massiva de dados, como a Athena e o BigQuery do GCP. E para Machine Learning, a gente tem como exemplo o SageMaker, que é bastante conhecido, da AWS, e o AutoML. O SageMaker, ele é mais falado na área de Machine Learning e de IA, porque ele já tem os modelos pré-treinados, já tem modelos, inclusive modelos proprietários e de Deep Learning. Ele é mais conhecido que o AutoML, mas esses dois, o do GCP AutoML e o do AWS SageMaker, e esses serviços possuem integração também com os serviços de Data Analytics. Bom, o Pedro vai falar sobre os protocolos de aplicação, né, que são os protocolos que a gente usa nessa última camada. Bom, como protocolos de aplicação, temos aí 2 grandes nomes com segurança e sem segurança, né? Os 2 grandes nomes ali seriam o HTTP e MQTT, as suas versões ali seguras, né? O HTTPS e o MQTT com TLS e SSL.
eles são os protocolos mais comumente utilizados para a comunicação com essas camadas aí de aplicações. Então, existem modelos de negócio onde o dispositivo comunica-se diretamente com Wi-Fi, utiliza diretamente esse protocolo. Não é tão usual, comum, do ponto de vista de dispositivos que tem que economizar energia, mas existem, né? E esses protocolos, seja do roteador, do meio, da camada intermediária para a terceira, né? Ou quer que seja, eles servem para enviar e receber dados, né? Dessa camada cloud. O HTTP, né, segue um modelo de requisições, né, onde o cliente estabelece uma conexão, envia uma requisição para eles, textual, tudo, né, bem aberto, HTTP, e é gerada uma resposta imediata. Então, ele não fica... E depois dessa resposta, a conexão é interrompida, né? Então, ele conecta, envia a requisição, tem uma resposta imediata, que pode ser somente um ok ou não ok, ou também dados vindos do servidor, né? Como é comum em web services, e isso é interrompida a conexão. Então, ela, apesar de ser bastante popular, né? Pelo fato de ser textual, mais simples, não é complexo implementar isso num projeto, né? Mas não é ideal para soluções, para cenários com recursos muito limitados, pois o HTTP, por exemplo, ele tem muito overhead, né? Em relação a... Ele tem os headers dele, tem os bytes que diz que tipo de conteúdo que formatação, blá, 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 e isso tudo carrega, né, o frame a ser enviado. Então, em situações onde você tem uma largura de banda limitada, ali, uma conectividade de dados bem limitada, com poucos dados disponíveis ao mês, por exemplo, o HTTP pode pesar muito, né? Já o MQTT já é diferente, né? Ele é um protocolo do tipo Publish Subscriber, então o dispositivo fica conectado o tempo todo, fica enviando um keep alive de 2 bytes, pouquíssimo, né? De tempos em tempos, esse tempo é configurável, e ele fica escutando ali nos tópicos de subscriber e publicando nos tópicos de publish. Então ele fica o tempo todo conectado, ele permite receber os dados ali, né, de forma, digamos, síncrona, né? A hora que alguém publica o dado num tópico para que ele está escutando, ele já recebe, né, repassado do servidor para ele, e ele é livre para publicar em outros tópicos também, né? Nesse modelo, tem-se um servidor, né, central que chama de broker MQTT. A grande maioria das plataformas da IoT hoje possuem seus brokers MQTTs, no caso seguros, né, para se comunicar. E isso é um protocolo extremamente bem difundido, né? Já para a sua versão segura, né, as versões seguras desses dois seriam MQTT, TLS, SSL e HTTPS, né, garantem, né, a integridade dos dados, garantem a encriptação, né, com chaves de encriptação e métodos de criptografia e tudo mais, e garante a confiabilidade da origem dos dados, né, se bem aplicados. Então, considerando a criticidade, né, a segurança aplicada, né, para mensagens curtas e pontuais e dados não sensíveis, até para testes, prototipação, né, é comum utilizar o MQTT e o HTTP para isso. Mas em situações onde os dados devem ser cifrados, são dados sensíveis, não se quer publicar o dado de jeito nenhum, né, ninguém conseguir snifar, nada, e também para atualização de firmware, né, que é algo extremamente crítico, né, que fazer um sniff de um firmware ou conseguir modificar ali os pacotes do firmware no meio do caminho seria catastrófico, né, utiliza-se as versões seguras, né, é muito mais recomendável. Então, esses são os dois protocolos e as suas versões seguras, né, mais utilizados aí em protocolo de aplicação. Existem muitos outros, porém, esses dois é o que mais se aplica hoje no mercado, né? Bom, a nossa intenção era fazer um overview de todas as camadas, né, como a gente falou, que envolvem a IoT, mostrar que a IoT é algo plural, não é só uma área, não é só um dispositivo em campo, não é só um sistema em nuvem, é todo um conjunto de itens, de camadas, né, que formam a solução IoT, que é composta desde o campo do dispositivo que está medindo as coisas, controlando o atuador, até extração de dados de forma muito avançada, e análise de dados muito avançada com IA e tudo mais, mostrar que a IoT é plural, né, é multidisciplinar, e que também
isso tudo, né, envolve uma gama de conhecimento muito grande e, logicamente, em um trabalho IoT, né, é esperado que uma equipe esteja envolvida, né. Deixamos aqui nossos contatos, né, tem aqui os nossos e-mails, pode entrar em contato em LinkedIn também com o Embarcados, ou com a gente também está no LinkedIn, e eu e a Geise agradecemos muito a oportunidade aí de apresentar. É isso aí, obrigado, pessoal. Obrigado, Pedro, obrigado, Geise. Vou convidar vocês para a sala agora para a gente responder umas perguntas do pessoal. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui, tem a referência, tá? É o artigo aí do David Haynes, tá vendo? Então fica aí, só para vocês tirarem print também, tá? Para depois vocês poderem conferir. E eu vou mostrar aqui para vocês o e-mail da Geise e do Pedro. Tá aqui na tela, tá bom? E eu vou rodar algumas perguntas aqui. A gente está com um tempo bem curto, mas dá tempo de algumas perguntas. Vamos lá, Pedro e Geise. O Noé comenta que, idealmente, o gateway poderia consolidar os dados antes de enviá-los para a nuvem. Assim, economizaria tráfego de dados e armazenamento em nuvem. Dependendo do projeto, se o projeto puder contar com essa feature, é uma boa ideia, né? Gostaria de fazer uma pergunta para a Geise ou para o Pedro? Quem vai responder essa? Eu posso iniciar e o Pedro fica à vontade para complementar. Com certeza, seria idealmente se a gente mandasse para a nuvem já os dados consolidados, mas vamos lembrar também que com a vantagem de menor latência, a gente tem desvantagem de distribuição, né? A gente só tem, o gateway só vai ter visão dos dados coletados por aqueles dispositivos que estão conectados nele. Se é uma solução que tem um único gateway, sim, com certeza, seria uma solução ideal. Cabe também a gente pensar se esse gateway vai ter a capacidade de processamento e armazenamento necessária para realizar esse processo. Mas, idealmente, sim. Principalmente que com isso a gente diminui a largura de banda, né? Pedro, fica à vontade para complementar. Tudo bem. Concordo, né, com a visão da Geise e o que o Thiago comentou, né? Dependendo do projeto pode ser aplicado. E existem soluções, né, e protocolos de comunicação que possuem gateways que são programáveis, né, que tem um nível ali que permite o usuário inserir suas aplicações, suas informações. Existem algumas soluções, por exemplo, só para citar um exemplo fácil, né, a RadioEng, por exemplo, que tem no Brasil, né, ela é uma empresa que vende kit de desenvolvimento, e ela atua em outros segmentos também, mas ela tem uma espécie de um shield, por exemplo, uma Raspberry Pi ou uma outra single board compatível, né, com o form factor da Raspberry Pi, e ela disponibiliza esse shield que é composto do hardware e tudo mais para ser um gateway LoRaWAN, né, e a partir disso, na single board computer, você pode programar o que você quiser. Nesse caso, você vai ter total liberdade de consolidar dados, armazenar, gerar eventos, fazer o que quiser. Porém, existem casos, por exemplo, um gateway de internet, né, comum, exceto no caso que você gravou o PWRT nele e faz o que quiser, mas no gateway comum, sem modificar, você não tem muita essa liberdade, né? Ele simplesmente repassa dado para lá e para cá. Então, dependendo do projeto, sim, isso é uma vantagem, sim, essa é possível, mas não é uma coisa geral. Concorda, Geise? Concordo, e adicionando também a questão de se você quer um modelo mais complexo, né? Se você quer treinar um modelo de machine learning, se você quer fazer um data analytics mais complexo, serviço em nuvem ainda é a melhor opção do que você investir em um grande servidor, em grandes equipamentos com alta capacidade de processamento, porque em cloud você vai poder usar esse serviço sob demanda. Então, análise de custo também pode ser que muitas vezes compense ainda usar a cloud. Tá, joia, obrigado. Obrigado também pelo comentário aí do Noé, que mandou vários comentários aqui, bem legal, bem legal. Tem um comentário aqui sobre sistema operacional de tempo real. Também foi do Noé. Ele fala o seguinte: a mais importante característica de um sistema operacional de tempo real é ser determinístico, garantindo tempo de resposta dentro de limites específicos. Então, vou perguntar aí para a Geise e para o Pedro sobre... hoje em dia, os RTOS estão muito mais maduros, né? Vocês mostraram lá diversos sabores de RTOS que os desenvolvedores podem escolher, né? Mas, claro, quando é hard
quando é hard tempo real, você vai para uma solução que nem FPGA, né? O pessoal também do Eldorado trabalha com algumas soluções aí do FPGA, inclusive vai ter uma palestra da Amanda, já chamando o pessoal para o evento, né? Do dia 19 de novembro. A Amanda, que trabalha aí no Eldorado, vai fazer uma palestra sobre tempo real lá no evento do Embarcados. Então, eu queria perguntar para o Pedro e para a Jayce sobre a maturidade dos sistemas, né, RTOS. Hoje em dia está muito mais confiável, né? Está muito mais amadurecido, muito mais gente contribuindo, os sistemas estão mais robustos, certo? Correto, correto. Os sistemas operacionais de tempo real hoje em dia estão muito difundidos, muito bem testados, depurados e muito utilizáveis, né? Digamos assim. Hoje, por exemplo, você tem soluções comerciais que a gente usa no dia a dia, a gente nem tem noção e está rodando uma RTOS lá muito estável, né? Eu e o Thiago já trabalhamos numa empresa aqui, né, de meios de pagamento que também tinha alguns dispositivos que faziam uso, né, de RTOS de forma extremamente estável. Existem, no caso do Nutix também, né, como eu falei, ele é um sistema que ele é feito ali do começo, ele foi feito do zero, já pensando em ser compliant com POSIX, então ele é extremamente robusto, né, é possível você portar coisas de Linux embarcado para ele, salvo algumas exceções, né, mas de forma assim simples e você gastando muito menos com hardware e tudo mais. Outra coisa, Thiago, que eu gostaria de ressaltar, além da questão da maturidade, a questão de licenças, né? As licenças do FreeRTOS, a licença do Nutix e tudo mais permitem o uso comercial sem pagamento de taxas e coisas do tipo, né? Então, para você fazer uma solução comercial utilizando um RTOS hoje de mercado que é muito popular, muito bem testado, você gasta zero com ele de licença. E isso é extremamente importante, né? E deixa a solução extremamente mais confiável, né, do ponto de vista de software. Uma vez que o seu software utiliza RTOS, seja o FreeRTOS, o Nutix, você está confiando ali, você sabe que a base do sistema operacional, o sistema operacional em si, ele é muito bem testado, validado, você não é o primeiro que está fazendo aquilo, você não está fazendo do zero, e o gerenciamento das coisas mais críticas, né, CPU, memória, I/Os, disco, dependendo da situação, memória de massa, tudo fica por conta do núcleo, do kernel do sistema operacional, né? Então, ele faz isso de forma eficiente e você, desenvolvedor, né, se foca, né, se dedica à aplicação, ao seu aplicativo, sua tarefa ali. E isso deixa, além de mais modular, muito mais seguro e confiável, né? Então, realmente o grau de maturidade é excelente, né? Existem sistemas operacionais de tempo real hoje para todo quanto é tipo de escopo, desde os mais comuns e utilizados como FreeRTOS, né, utilizado comercialmente. Existem alguns para aviação, né, que aí o papo é outro. Aviação civil, aviação militar, que a história é outra. Aí entra o que o Noé falou da questão de determinismo, né? Realmente tem que ser hard mesmo o negócio. Então, hoje em dia temos um cenário muito rico e maturo. Legal, Geise, você quer complementar? Não, acho que foi perfeitamente respondido. Joia. Concordo. Obrigada, Pedro. Tá joia. O Ricardo disse o seguinte: bora falar sobre update de firmware over the air nesses dispositivos. O Pedro trouxe aí no último slide, né, um pouco sobre update over the air e a necessidade de utilizar comunicação segura, né, e HTTPS ali, ó, MQT, TLS, SSL. Uma pergunta que eu tenho para a Geise e para o Pedro é o seguinte: parque com diversos dispositivos, né? Existe aquele esquema de fazer gerenciamento de diversos dispositivos e update de versões diferentes, inclusive, em campo, né? Hoje em dia, isso já é possível, as empresas estão fazendo e tem várias soluções em plataformas pagas, né? E que te ajudam no gerenciamento. Certo, Geise e Pedro? Certo, correto. Inclusive, existem empresas que são dedicadas a esse tipo de coisa, né? Conexão segura, monitoramento à distância, update de dispositivos e tudo mais, né? Uma empresa que eu conheço que se dedica a esse tipo de coisa, não só, né, o over the air, mas a esse gerenciamento do dispositivo à distância e controle e tudo mais, é a OS Systems, né? Uma empresa bem difundida aí no mercado.
E realmente a própria Azure, né, tem as suas soluções de over-the-air. Esses dias eu estava lendo sobre, a Amazon também tem as suas, e realmente isso hoje em dia é vital, né? Foi importante o Ricardo ter lembrado. Todo dispositivo IoT precisa ali ter a sua chance de ser atualizado, porque imagina o seguinte: o dispositivo está em campo, dá um problema, seja funcional, operacional, de segurança, o que for, o que você vai fazer, né? Às vezes o dispositivo está numa área inacessível, uma área extremamente complexa de acessar. Tem que ter uma forma over the air, né? E para isso acontecer, né, é extremamente recomendável, como o Thiago falou ali, usar comunicações seguras, né, plataformas que possuem comunicação segura, para garantir ali a integridade e tudo mais. Um grande ponto de atenção nisso é o seguinte, né? Imagina que se você estivesse usando uma comunicação aberta, alguém poderia ver o tráfego ali de dados, né, do seu firmware, né? E com um ataque do tipo man in the middle, por exemplo, a pessoa fica no meio do caminho, começa a mudar os pacotes intencionalmente e faz o firmware bricar, né? Morrer. Ou, pior ou não, né, dependendo da situação, ele pega e sniffa todos os pacotes e tem o seu firmware ali prontinho. Então, a necessidade de se utilizar uma forma segura ali é muito grande, né? Então, é extremamente recomendável vocês caminharem para essa linha. Legal. Diz aí. Desculpa, só complementando o que o Pedro comentou, né? Como o FreeRTOS agora está sendo gerenciado pela AWS, é possível atualizar, fazer o OTA, né, a partir da AWS IoT Console. Então, pelo IoT, o IoT Core, que vai comunicar, que vai conectar todos os dispositivos, você consegue executar esse processo com o MQTT seguro. Legal, obrigado pela resposta completona. Obrigado, pessoal. Vamos lá para a última pergunta aqui, e aí eu libero vocês. Vamos nessa. Olha só, tem um comentário do Noé. Eu vou deixar registrado aqui no vídeo que eu achei bem interessante. Para uma solução de IoT caseira, fica a dica: Mosquito MQTT, Node-RED, InfluxDB, Grafana, tudo rodando no Raspberry Pi. O Grafana é sensacional, especialmente usando em conjunto com ferramentas Node-RED e InfluxDB. O último webinar que rolou aqui no Embarcados foi sobre Grafana, então eu convido vocês aí para dar uma conferida também nesse webinar sobre Grafana, foi bem legal. Vários deles, com certeza a Geise e o Pedro já exploraram aí nas suas brincadeiras, aí tem os artigos, inclusive, do Pedro também, que ele já escreveu sobre algumas dessas tecnologias. Mas a pergunta é a seguinte, a última pergunta. Fiquei com uma dúvida sobre o Zigbee. Entendi que ele está obsoleto. Qual seria o substituto? Aí eu chamo também o Thread, né? O Zigbee está obsoleto, Geise? Quer que eu responda essa, gente? Por favor. Beleza. O Zigbee, ele tem um cenário ali, um nicho de atuação hoje bem específico. O Zigbee, resumindo todas as suas features, né, ele permite um tráfego de dados ali em relação a um LPWAN, por exemplo, ali bem maior, né, mais dados por segundo. Ele tem a sua segurança também, ele forma suas redes, né, com um coordenador, às vezes rede mesh, então ele tem uma estrutura digamos assim, de caminho lógico muito bem definida, principalmente a mesh. Porém, o Zigbee por si só, né, o modelo de negócio do Zigbee, ele forma ali uma rede local, né? Então você tem um dispositivo, N dispositivos numa rede Zigbee, se comunicando ali, tem um enlace ali, às vezes pode chegar a um raio de quilômetros, né, dependendo da antena, do ganho, manda por coordenador, ou via mesh chega no coordenador, e esse coordenador faz alguma coisa com esse dado. Mas, por exemplo, em comparação com um LPWAN, por exemplo, o LPWAN, o gateway LPWAN já tem por default enviar os dados para a nuvem, né? Então, o LPWAN ali, não é que o Zigbee é obsoleto, mas ele hoje está nichado, né? Na minha opinião, pelo que eu conheço. Para quem quer fazer um enlace local com um tráfego de dados ali significativo, né? Não para transmitir áudio, vídeo, mas para transmitir dados ali de forma mais massiva, com uma certa segurança, com uma rede, né? Uma rede de dados, o Zigbee ele ainda é aplicável, tudo mais. Existem soluções industriais que utilizam, ótimo. Mas se você busca hoje fazer uma solução IoT onde o dado tem que parar na nuvem e tudo mais, tem um modelo de uma especificação, um fluxo todo ali já voltado para a IoT, aí é mais esquema LPWAN. Então, não é que o Zigbee está obsoleto.
ele ter um nicho dele hoje em dia. Ficou claro? Bom demais, Pedro. Obrigado pela resposta. Bom demais. Então é isso, pessoal. Gostaria de abrir agora um espaço para vocês dois, começando aí pelo Pedro, depois a Geise, para dar as considerações finais aqui para o pessoal e falar aí um pouco também sobre como, né, fazer IoT profissional, né? Falar um pouco dessa jornada. Porque é difícil, né, pessoal? A gente sabe que tem que ter gente da computação, tem que ter gente de hardware, tem que ter gente competente de produto para subir, né, todo um parque de dispositivos conectados com nuvem e responsabilidade de ficar fazendo manutenção de updates corretos e tal, e além de toda a produtização, né? Gostaria que vocês dessem essa última palavrinha aí sobre esse desenvolvimento de IoT profissional que vocês atuam aí junto com a equipe no dia a dia e no Eldorado. Beleza, começa comigo, certo? Pode ser, Pedro. Beleza. Bom, como o Thiago disse, né, é uma grande cadeia aí de dispositivos, de cenários, né, tanto cenário embarcado, cenário de conectividade, cenário de nuvem, a questão de updates de forma segura. Hoje em dia está entrando a lei de proteção dos dados, esses dispositivos geram dados sensíveis, né, e devem ser protegidos, anonimizados, dependendo da situação. Tem um leque infinitamente grande de atuações e como é que eu digo, e ações, né, nesse ecossistema todo, né? Então, assim, é uma coisa que eu digo que, assim, um profissional, ele não pode falar assim, eu sou um profissional de IoT completo. Isso não existe, tá? Porque se existisse uma pessoa assim, ela desenvolveria hardware, desenvolveria software, desenvolveria conectividade, desenvolveria a nuvem, manteria tudo isso, e isso é trabalho para uma equipe, não uma equipe muito pequena, convenhamos. Então, sempre quando vocês forem pensar numa solução IoT, né, quiserem produtizar algo, né, eu sei que muitos de vocês aqui devem querer fazer produtos também, já deve ter pessoas com empresa aí e tudo mais, pensem que uma solução IoT exige um escopo ali de profissionais, né? Então, no mínimo, eu listo ali 3, né? Que seria um para embarcado, um para conectividade, um para nuvem, e assim vai. Não se tem um profissional só para tudo, né? Então, se vocês forem fazer uma solução IoT, considera isso, né? E isso é extremamente importante para a manutenção do negócio seu no futuro. Então, é um ponto de atenção aí. Geise? Perfeito. Super concordo com o Pedro. A gente tem que considerar uma equipe muito multidisciplinar para trabalhar com IoT. E, assim, a dica que eu dou com a experiência de projetos, de iniciativas internas lá no Instituto Eldorado é pensem sempre em edge computing. Por mais que os serviços na nuvem são bem atraentes, a gente já tem dispositivos com hardware muito bons, né? A gente já tem aí GPUs, tipo, já temos Jetson Nanos, que a gente consegue fazer muita coisa no dispositivo. Então, tenta sempre minimizar a quantidade de tráfego. Uma solução IoT envolve muito dispositivo, ela tem que estar abrangente, ela tem que ter dinamicidade para agregar novos dispositivos. Então, quanto que for possível reduzir a quantidade de dados a ser transmitido até a nuvem, ou mesmo até o gateway, pense nisso. Vamos aproveitar as GPUs e os hardwares cada vez mais avançados que a gente está tendo. E eu concordo com tudo que o Pedro disse. Não dá para pensar numa solução IoT sem pensar em algo multidisciplinar. A gente tem que ter uma equipe preparada desde hardware até cloud. Tá, joia. Obrigado, Geise. Obrigado, Geise. Obrigado, Pedro. Obrigado à equipe do Eldorado também aí, que trabalha com vocês, né? Que está conferindo aqui o webinar e que eles ajudam de alguma forma, porque eles trabalham com vocês, né? Vocês interagem com eles todo dia. Essa experiência que vocês têm aí, né, profissional, é demais. O Eldorado é um lugar muito legal. Para quem não sabe, o Embarcados, ele ficava do lado do Eldorado, lá dentro da Unicamp. Por quê? Porque a gente ficava no Inova, na baita aceleradora. Então, direto a gente ia lá no Eldorado, interagia lá com os profissionais, né? Aqui em Campinas, próximo da Unicamp, né? Dentro da Unicamp. Então é um lugar bem legal, uma empresa bem bacana, aí um instituto de pesquisa referência no Brasil. E trabalha com IoT pesadamente, como vocês viram aí na apresentação, é fruto também de um pouco da experiência do pessoal. Obrigado demais, viu, Geise? Obrigado, Pedro.
por terem feito essa apresentação aqui para a gente. Pessoal, muito obrigada, gente. Obrigado. Valeu. Agora eu vou fazer a finalização aqui do webinar, convidando vocês, porque tem muita gente que não sabe, a primeira vez que está aqui no Embarcados e tal, mandem sugestões para a gente dos próximos webinars. Vocês podem dividir os textos de vocês, conhecimento técnico, lá no Embarcados, que a gente publica no site, e eu vou convidar vocês para o evento. Vai rolar um evento lá em São Paulo, no dia 19 de novembro, das 8h30 da manhã às 17h30, que vai ser o aniversário de 15 anos do Embarcados, tá? A gente está no segundo lote aí de ingressos. Vão ser 5 palestras: Sérgio Prado, Alessandro Cunha, Amanda Martinez, Rodrigo Almeida e Marcelo Barros, tá? E nós vamos ter também algumas palestras gravadas: Zé Moraes, o Matheus Castelo, Felipe Neves, Alan Assis, Cleiton Bueno e Cíntia Tamires. Vão ser diversos temas diferentes, pessoal. Vai ter Linux embarcado, vai ter hardware, vai ter IoT e diversos temas diferentes que a gente pegou junto com a comunidade. O Sérgio Prado vai ser o keynote. Nós fizemos uma entrevista com ele hoje à tarde, lá na live do Embarcados. Está disponível no YouTube do Embarcados. Eu agradeço a presença de todos vocês que reservaram um tempo para vir aqui hoje acompanhar esse webinar técnico aí, junto com a Geise e com o Pedro. Obrigado, pessoal. Quem faz aqui a programação é vocês. Obrigado demais. É isso aí. A gente se vê no próximo webinar. Até logo.